Olá! Então, continuando com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec. Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec. Lembrando que eu estou lendo o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. O capítulo 3 vai do número 1 ao 19. Tá? Lembrando que eu já li o número 8. Tá? Eu li por último o número 8, com o subtítulo Instruções dos Espíritos, Mundos Inferiores e Mundos Superiores. Tá? E eu estou finalizando hoje a leitura da nota explicativa da editora referente ao número 8. Tá? Hoje eu vou finalizar a leitura da nota explicativa da editora referente ao número 8. Tá? Então hoje eu vou reler. Então hoje eu vou reler o parágrafo número 15 e finalizar no número 22. Tá? Hoje eu vou reler o número 15, que eu li ontem, né? E vou finalizar com a leitura do parágrafo número 22, que é a nota explicativa da editora referente ao número 8. Então, finalizando a leitura da nota explicativa da editora referente ao número 8. É baseado nesses informes, abre aspas, científicos, fecha aspas, da época que o codificador repete com outras palavras o que os pesquisadores europeus descreviam quando de volta das viagens que faziam à África Negra. Todavia, é peremptório ao abordar a questão do preconceito racial. Nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Kardec, Allan. Revista Espírita de 1863. Primeira edição, Rio de Janeiro. Federação Espírita Brasileira, 2005, janeiro de 1863. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, página 348. É importante compreender também que os textos publicados por Allan Kardec na Revista Espírita tinham por finalidade submeter à avaliação geral as comunicações recebidas dos espíritos, bem como aferir a correspondência desses ensinos com teorias e sistemas de pensamento vigentes à época. Em nota ao capítulo 11, item 43 do livro A Gênese, o codificador explica essa metodologia. Quando, na Revista Espírita de janeiro de 1862, publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como simples hipótese, sem outra autoridade afora a de uma opinião pessoal controversível, porque nos faltava então elementos bastantes
para uma afirmação peremptória. Meu estômago tá falando também. Expusemo-la a título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão, decidido, porém, a abandoná-la ou modificá-la, se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não só foi bem aceita pela maioria dos espíritas, como a mais racional e a mais concorde com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções que os espíritos deram sobre o assunto. O mesmo se verificou com a que concerne a origem da raça adâmica. A Gênese, capítulo 11, item 43, nota, página 292. Por fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações e perquirições científicas e ou filosóficas ocupam posição secundária, conquanto importantes haja vista o seu caráter provisório decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral. Nesse sentido, é justa a advertência do codificador. É verdade que esta e outras questões se afastam do ponto de vista moral, que é a meca essencial do Espiritismo. Eis porque seria um equívoco fazê-las objetos de preocupações constantes. Sabemos, aliás, no que respeita ao princípio das coisas, que os espíritos, por não saberem tudo, só dizem o que sabem ou que pensam saber. Mas como há pessoas que poderiam tirar da divergência desses sistemas uma indução contra a unidade do espiritismo, precisamente porque são formulados pelos espíritos. É útil poder comparar as razões pró e contra no interesse da própria doutrina e apoiar no assentimento da maioria o julgamento que se pode fazer do valor de certas comunicações. Revista Espírita, 1862, página 38. Feitas essas considerações, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tal como a entendida Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceito de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral. A editora. Tá? Então, hoje eu finalizei a nota explicativa da editora referente ao número 8, lendo os parágrafos 15 ao 22. Então era isso, meu povo e minha pova, tá? Se amanhã não houver nenhum imprevisto, eu pretendo ler o número 9, tá? O número 9 referente ao capítulo 3. Começa aqui, ó.
Então era isso, meu povo e minha povo. Tchauzinho.